pessoal, vou falar um pouco agora sobre a desapropriação indireta. A desapropriação indireta nada mais é do que o esbulho realizado pelo o poder público que, sem observar as normas constitucionais e legais, invade a propriedade de uma pessoa e, né, de um particular, e eventualmente até uma propriedade pública, e sem observar o rito, acaba suprimindo aquela propriedade. Não é uma mera restrição que acontece, é a verdadeira supressão da propriedade. É algo que não deveria existir, mas como acontece, o proprietário passa a ter o direito de ajuizar uma ação com pedido de uma indenização. O pedido a ser formulado na ação de desapropriação indireta é o de indenização. E aqui eu queria lembrar que o proprietário que tem a sua posse esbulhada pelo poder público, numa hipótese de apropriação direta, pode fazer uso de ações possessórias, pode ajuizar uma ação de reintegração na posse, uma ação de manutenção na posse, mas isso tem um limite. Se o bem invadido já estiver afetado, já estiver cumprindo a sua destinação pública, a ação possessória não terá mais lugar. Então, por exemplo, o poder público invade uma fazenda para duplicar uma rodovia. A rodovia já foi inaugurada, não cabe agora ao proprietário, o antigo proprietário, pleitear a sua reintegração na posse. O que sobra é o pedido de indenização a ser formulado na ação de desapropriação direta. E é bom lembrarmos que o STJ admite que a ação possessória seja convolada, seja transformada, seja alterada, inclusive de ofício pelo juiz, para uma ação de desapropriação direta. Porque, às vezes, a parte ela ajuiza uma ação possessória, mas o processo demora, às vezes, tempo para ser apreciado, e quando o juiz vai apreciar a matéria, a situação já se exauriu, já se tornou irreversível, o bem já está afetado, e aí o juiz, para evitar um prejuízo maior à parte, poderá, inclusive, de ofício, isso não depende de requerimento da parte, modificar o pedido de retomada da posse por um pedido de indenização, que é o pedido típico de uma ação de desapropriação indireta. Muito embora o que se peça seja uma indenização, isso é característica de uma ação de natureza obrigacional, como a indenização tem relação direta com o direito de propriedade, porque você vai indenizar o particular no montante do seu direito de propriedade, o foro competente para o julgamento de uma ação de desapropriação indireta é o foro da situação do bem. Guardem essa informação, isso é uma pergunta que às vezes aparece em prova, porque a gente tende a achar que é uma ação de natureza obrigacional e achar, por conseguinte, que o foro seria o do domicílio do réu, quando, na verdade, a ação tem uma possibilidade muito grande, com uma ação de natureza real, por se tratar de uma indenização no valor do direito de propriedade, no valor do bem que está sendo indevidamente desapropriado, e nesse caso, o foro competente é da situação do bem. O tópico mais importante sobre desapropriação direta, e que tem aparecido demais em concurso, é o referente ao prazo prescricional da ação de desapropriação direta. Vejam só, o prazo prescricional desta ação, né, qual é o prazo que o particular tem para pleitear essa indenização, uma vez que o seu bem tenha sido invadido? É um prazo que tem relação direta com o prazo da usucapião extraordinária, porque se o poder público usucapir o bem, e ele pode usucapir, né, os bens públicos não podem ser usucapidos. Inclusive, a súmula 619 do STJ, que é uma súmula famosíssima, estipula que a ocupação indevida de bem público, ela sequer configura uma posse a justificar a proteção, que dirá transferência da propriedade, e ela configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Então, é difícil até reconhecer posse quando se ocupa indevidamente um bem público, que dirá a transferência de propriedade. Então, os bens públicos não podem ser usucapidos, mas o poder público pode usucapir um bem. E se ele pode usucapir um bem, se ele usucapir,
não caberá ao proprietário pedir qualquer indenização. Então, o marco temporal importante aqui, o parâmetro, que é uma referência, é o prazo para uso capião extraordinário. E o artigo 1238 do Código Civil prevê que a uso capião extraordinário se dará no prazo de 15 anos. Só que tem um detalhe. O parágrafo único, vou até pegar aqui o Código Civil, o parágrafo único do artigo 1238 do Código Civil, ele reduz para 10 anos esse prazo quando o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, e obviamente que o poder público não faz isso, né? Vai morar ali, não existe isso na prática, ou dele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Aí sim, normalmente, quando o poder público invade uma propriedade privada, caracterizando uma desapropriação direta, ele faz isso para realizar naquela propriedade obras ou serviços de caráter produtivo. Então, onde eu quero chegar? Para o STJ, isso tem caído demais de concurso. Guardem essa informação. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de desapropriação direta é, como regra, o prazo de 10 anos, nos termos do que decorre do artigo 1238, parágrafo único, porque normalmente o poder público realiza obras ou serviços de caráter produtivo no bem que ele invadiu. Então, no passado já se dizia que era 20 anos, tem inclusive uma súmula antiga do STJ, no sentido que a prazo prescricional da ação de desapropriação direta era de 20 anos, mas isso fazia sentido na época do Código Civil de 16, em que a uso capião extraordinário se dava no prazo de 20 anos. Aqui você tem, aqui peguei até a notícia do Conjur, de 2020, inclusive é um tema recente, por isso está caindo bastante em prova. STJ tem uma 1019 do sistemática dos repetitivos. STJ define que prazo prescricional aplicável à desapropriação direta é de 10 anos. O relator foi o ministro Herman Benjamin, que já estava defendendo esse entendimento na turma, né? E aí depois a primeira sessão consolidou esse entendimento de que o prazo prescricional aplicável à desapropriação direta, na hipótese que o poder público tenha realizado obras no local ou tributo de natureza de público interesse social, é de 10 anos, conforme o parágrafo do 1238 do Código Civil. O último tópico referente à desapropriação, que eu acho que é importante comentar, é o que se refere ao artigo 243 da nossa Constituição. Deixa eu pegar aqui o 243 para leitura, aquele caso em que não há indenização, porque na propriedade foram encontradas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou trabalho escravo. E aí está lá, artigo 243, vamos lá. As propriedades rurais e urbanas. A redação original falava de gleba, agora não há dúvidas de que essa expropriação, ou seja, essa supressão da propriedade desacompanhada de qualquer indenização, que isso atinge também as propriedades urbanas e não só as rurais. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular. Então, vejam que há uma destinação do bem. Ela vai ser destinada à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, porque ele pode ser responsabilizado criminalmente, civilmente, enfim, em outras esferas, observado o que couber o disposto no artigo 5º e aqui, em especial, o devido processo legal. Sobre esse artigo, é importante citar dois entendimentos do Supremo. O primeiro, que é até mais antigo, que se refere ao alcance dessa expropriação, e aqui eu faço referência ao informativo 540 do STF, um julgado de 2009 da relatoria do ministro Carlos Grau, que é o RE 543974. Nele, o Supremo reconheceu que a expropriação do 243 alcança toda a gleba, toda a propriedade e não apenas o local da plantação. Porque, às vezes, a plantação, ela, sei lá, só está em 30% do imóvel, não importa. O proprietário vai perder todo o seu bem e não apenas o local da plantação. Isso é um entendimento supremo. O outro, já mais recente, e aí exarado no RE 635336, RE
336, que foi noticiado informativo 851, no sentido que a expropriação do 243 da Constituição pode ser afastada desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que invigilando ou em eligendo. Então, é possível que o proprietário não perca a sua propriedade se ele demonstrar que a plantação ela aconteceu, a plantação de plantas psicotrópicas, sem o seu conhecimento, e mais do que isso, mais do que sem o seu conhecimento, de modo que ele não poderia evitar. Então, é importante a aferição do elemento subjetivo para a incidência do 243. Não é uma expropriação que ocorra de modo objetivo, ou seja, a plantação aconteceu, então vai perder a propriedade. Não, às vezes o proprietário não tinha conhecimento e não tinha como ter esse conhecimento, porque não houve culpa em eligendo e culpa em vigilando. Né? Então, cada caso é um caso, sei lá,